Era uma noite como qualquer outra. O ar estava denso de neblina e o frio mordia qualquer pele que encontrasse. Um grupo de amigos se amontoava em volta de um poste de luz bruxuleante, suas risadas ecoando no silêncio. Eles eram jovens e destemidos, ou pelo menos fingiam ser. O desafio daquela noite era passar uma hora dentro do Refúgio das Sombras, uma mansão abandonada que ficava em uma colina com vista para a cidade. Qual foi o gênio que teve essa ideia? Jenna tremeu, puxando o casaco mais apertado em volta de si. Max, o autoproclamado líder do grupo, sorriu. Qual é, Jenna? Não seja medrosa. Vai ser divertido. Além disso, você não ia amarelar para um desafio, ia? Jenna revirou os olhos, mas não conseguiu evitar um sorriso. Ela sabia que não devia, mas a emoção do desconhecido, a adrenalina correndo em suas veias, era inebriante. Tá bom, ela disse. Mas se a gente vir até a sombra de um fantasma, eu dou no pé. Mal sabiam eles que o Refúgio das Sombras tinha outros planos. Enquanto subiam a longa entrada coberta de mato, o ar ficou mais frio. As risadas cessaram, substituídas por um silêncio inquietante. A neblina parecia agarrar-se a eles agora, sussurrando segredos em uma língua que eles não entendiam. Os antigos portões de ferro rangeram ao se abrirem, como se os convidassem a entrar. Isso tá sinistro, sussurrou Chris, sua voz quase inaudível por causa do farfalhar das folhas. Acho melhor a gente voltar. Não seja ridículo, Max zombou, embora até sua voz não tivesse a confiança habitual. É só uma casa velha, vamos acabar logo com isso. Quanto mais perto chegavam, mais imponente a mansão se tornava. Sua silhueta se erguia sobre eles contra o céu tempestuoso. As janelas eram escuras, olhos sem vida que os encaravam. A porta da frente rangeu ao se abrir como se não tivesse sido tocada em décadas. O cheiro de mofo os atingiu como um golpe físico. Partículas de poeira dançavam à fraca luz da lua que filtrava pelas janelas imundas. Teias de aranha cobriam tudo como decorações macabras. Cada passo ecoava no silêncio opressor, seus sons parecendo se agarrar às sombras que se agarravam a todos os cantos. Esse lugar é enorme, sussurrou Emily, sua voz tremendo levemente. O ar estava pesado e parado, carregado com o peso de olhos invisíveis, observando cada movimento deles. Eles vagaram pelos corredores escuros, os feixes de suas lanternas dançando sobre retratos empoeirados de pessoas que já se foram há muito tempo. De repente, um grito de gelar o sangue perfurou o silêncio. Jenna ficou paralisada, os olhos arregalados de terror, o feixe de sua lanterna tremendo incontrolavelmente. O que foi isso? Max exclamou, sua bravata se esvaindo. Eu vi alguma coisa, Jenna gaguejou, apontando um dedo trêmulo para uma porta escura no final do corredor. Uma figura, de vestido branco. Ela simplesmente sumiu. Max se aproximou cautelosamente da porta, o feixe de sua lanterna cortando a escuridão. Não havia nada lá. Não tem nada aqui, Jenna. É só sua imaginação. Mas até Max não conseguia se livrar da sensação de que algo os observava. Presos. Enquanto continuavam sua exploração, uma corrente de ar frio bateu uma porta atrás deles. Eles se viraram para descobrir que a porta pela qual tinham acabado de passar agora estava trancada. Eles sacudiram a maçaneta, mas ela não se moveu. O pânico começou a se instalar. Eles estavam presos. Correram de cômodo em cômodo, cada um tão frio e pouco acolhedor quanto o anterior. Todas as portas que tentaram estavam trancadas, todas as janelas pregadas. A casa havia se tornado uma prisão. As sombras pareciam se aprofundar, torcendo e se contorcendo nos limites de sua visão. Eles se amontoaram no centro de um grande salão de baile, os feixes de suas lanternas cruzando a escuridão, procurando por qualquer sinal de escape. Estamos perdidos, murmurou Chris. Vamos morrer aqui. Como para enfatizar seu ponto, as sombras pareciam se aproximar, a temperatura caindo mais 1 grau. Mark, que estava inusitadamente quieto, de repente engasgou e cambaleou para trás. Vocês viram isso? Ele sussurrou, os olhos arregalados de terror. Viu o quê? Perguntou Emily, sua voz quase um sussurro. Mark apontou um dedo trêmulo para um vórtice rodopiante de sombras. Tá me levando. Antes que alguém pudesse reagir, Mark havia sumido, engolido pela escuridão. As sombras se dissiparam tão rápido quanto apareceram, deixando para trás apenas um silêncio assustador.
que acabou de acontecer? Jenna gritou, sua voz aguda de pânico. Eu não sei, Max gaguejou, sua bravata finalmente desaparecida. Chris, que estava inusitadamente quieto, falou, sua voz tremendo. Já ouvi histórias sobre este lugar. Lendas. Todos olharam para ele, desesperados por qualquer fiapo de esperança. Dizem, continuou Chris, que o Refúgio das Sombras é mais do que apenas uma casa. É um portal. Uma prisão para almas perdidas, presas entre este mundo e o próximo. E qualquer um que ouse entrar, ele acrescentou, sua voz quase um sussurro, nunca sai. O desespero alimentou sua fuga. Eles correram de cômodo em cômodo, cada um espelho do anterior, seus passos ecoando infinitamente no silêncio. As sombras pareciam zombar deles, esticando e se contorcendo, conduzindo-os como gado para um destino desconhecido. Eles estavam perdidos, irremediavelmente perdidos. A mansão havia se tornado um labirinto, seus corredores torcendo e girando, levando-os cada vez mais longe de qualquer esperança de fuga. O ar ficou mais frio, o silêncio mais pesado, pressionando-os como um peso físico. Eles podiam sentir sua sanidade escapando, substituída por um medo primitivo que arranhava as bordas de suas mentes. Um por um, eles desapareceram. Emily sumiu em um vórtice rodopiante de sombras, seus gritos ecoando pelos corredores vazios. Chris foi o próximo, seus pedidos de ajuda interrompidos quando ele foi arrastado para uma porta escura. Jenna e Max foram os últimos que restaram. Eles se agarraram um ao outro, seu medo uma coisa tangível entre eles. Mas sua união durou pouco. Um vento frio soprou pela mansão, separando-os. Jenna assistiu horrorizada enquanto Max era envolvido por uma parede de sombras. Seu grito apavorado foi cortado quando ele foi engolido por inteiro. Jenna estava sozinha. Ela afundou no chão, as costas contra uma parede fria de pedra, os olhos arregalados de terror. Ela fechou os olhos e esperou o inevitável. As sombras se estenderam, frias e famintas, e então, tudo ficou escuro. O refúgio das sombras ficou em silêncio mais uma vez, sua fome saciada por enquanto. A neblina rodopiava ao redor dele, escondendo seus segredos do mundo. Mas a mansão permaneceu, esperando pacientemente por suas próximas vítimas. Pois a escuridão dentro do refúgio das sombras nunca estava verdadeiramente satisfeita.